Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika Vale e eu tô aqui para falar para vocês aí sobre pinturas estranhas, né? O que são essas pinturas estranhas, Érica? O que seria isso? Gente, vocês já ouviram falar de Arcimboldo? Nunca ouviram falar de Giuseppe Arcimboldo. Gente, Giuseppe Arcimboldo, ele foi um grande pintor, né? Um grande artista que ganhou a fama, repercussão numa época em que não era muito usual fazer pinturas fora o que a gente já tinha como referência no Renascimento, né? Então a arte, que eram aquelas figuras sempre tentando retratar a figura humana da forma mais próxima ao real possível, né? Enquanto isso, surgiram, vocês sabem que de tempos em tempos aparecem algumas figuras icônicas, né? Então a gente pode dizer que o Arcimboldo, ele foi um dos pintores, um dos artistas que revolucionou a forma de pintar, né? O que é que ele fez? Ele é, utilizou uma forma diferente de retratar as figuras humanas. Como, Érica? Ele juntava vários objetos, né? Animais, frutos e vegetais dentro de uma pintura só, formando a figura que ele desejava compor, certo? Então, o Arcimboldo ele desenvolveu essa técnica aí. É muito interessante a história dele, né? É muito curiosa a história dele, para vocês imaginarem e começarem a pensar como a arte ela tem diversas formas de se manifestar, certo? Então, o Arcimboldo, por que que a gente abriu aí a esse capítulo relembrando a arte de Arcimboldo? Porque, gente, ele pode ser encaixado lá no maneirismo, que foi tido muito tempo como a fase final do Renascimento, né? Então, enquanto o Renascimento ele caía, ele era esquecido, ele era tido como um movimento que estava se acabando, né? O maneirismo, ele veio para dar um respiro, como se a nova geração de artistas se reinventasse, né? Então, assim, entre 1515 e 1600, né? Então, o maneirismo, ele teve a sua trajetória entre os salões de pintura, né? Então ele ditou há algum tempo aí alguns estilos de alguns artistas, na verdade de muitos artistas, né? Então o maneirismo ele revia os valores clássicos, né? Que a gente sabe que eram bem vistos pelo humanismo, que foi o que realmente conseguiu se manter à vista em toda a fase do Renascimento, certo? Quais são as características do clássico, Érica? Temas, cores suaves, temas leves, uma pintura que era composta de uma leveza, sempre as cores sempre harmônicas, né? Então, assim, o maneirismo ele pegou isso emprestado do estilo clássico, certo? Tanto é que muitos estudiosos ainda é difícil de fazer uma distinção entre as produções dessa época, né? O que era produto realmente do Renascimento e o que era realmente produto tendo o nome como maneirismo, certo? Então, assim, a percepção dos historiadores de arte mudou muito ao longo do tempo, certo? E esse período, realmente, bem lá na frente, começou a ser visto como algo de valor, né? Que conseguiu, apesar de trazer várias características do classicismo, né? Do clássico, da pintura clássica, ele conseguiu impor as suas próprias características, tá certo? Então, o maneirismo, ele vem, o nome o maneirismo ele vem de maniera ou maneira, certo? Em nosso idioma, tá? É um nome que deu aí cara ao movimento, à fase final
do Renascimento, tá certo? Se vocês observarem aí essa composição do livro de vocês, do Tintoretto, né, que é uma composição que ele fala sobre, ele tenta passar a imagem de paraíso, o que seria a imagem do paraíso para ele, certo? Não dá para a gente esquecer o contexto histórico do maneirismo, né? Aonde foi que ele surgiu, como que ele surgiu, né? Ele surgiu num momento em que a Itália ela havia sido invadida pela França, Alemanha e Espanha entre os séculos 15 e 16, certo? Então, com essa alteração de poder nas diversas regiões da Itália, houve um certo desequilíbrio nas forças do continente. Então, surgiu o saque de Roma, né? Aí veio muito com esse evento aí, muitos artistas saíram da Itália, fugiram da Itália, certo? Porque a Itália estava sendo devassada, estava sendo usurpada, destruída, no grosso modo, né? Então, o uso da força como meio para controlar os subordinados é bem vista por Maquiavel, né? Quando ele falou sobre essas transformações na sociedade no Príncipe, né? Então, esse livro que ele fala da moral inescrupulosa e fria que tomava conta da administração pública, né? Da base da administração pública, mais uma dica cultural aí para vocês, tá? Então, outro fator muito importante o que estava acontecendo ali naquele momento histórico, no momento do surgimento do maneirismo, né? Enquanto ele esteve dentro das tendências, a reforma protestante, né? A reforma protestante ela abriu brechas para uma nova percepção de fé, um novo jeito das pessoas encararem o divino, né? O que era tido como divino, que a igreja doutrinava desde sempre, certo? Num momento relativamente breve, e aí logo em seguida veio a Contra-Reforma, certo? E aí vieram outros questionamentos, a moralização da Igreja Católica, a fiscalização contra a corrupção que estava se instaurando no clero, né? Que já existia no clero, a percepção de Deus que foi alterada, né? A liberdade que reinava anteriormente deu vazão a um momento de dúvida, descrença e medo. Quer dizer, a instituição mais poderosa, que era a igreja, estava, naquela época, não passava tanta segurança para a sociedade. Então, a sociedade começou a questionar, certo? Muitos dos valores que a própria igreja passava, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da transformação em que esse movimento ele estava sendo testemunha, né? A Espanha e Portugal se tornaram potências do comércio marítimo, né? E do comércio interno, certo? E justamente aí a gente pode pensar também que a Itália, apesar de ter sido de ter passado por um grande saque, por um grande momento de depredação, né? Ela conseguiu se reerguer, certo? Então a igreja teve um papel muito importante aí quando ela conseguiu reter o seu poder e começou a impor limites para a arte, né? Os artistas. Então, enquanto os artistas maneiristas começavam a criar as suas próprias versões do que seria o paraíso, o céu, o inferno, a igreja disse: opa, não, vamos parar por aqui, tá certo? Então, nesse contexto aí, a gente tem o movimento maneirista sendo tolhido, sendo contido pela a igreja, tá, gente? Então, muito importante aí. Lembrem-se sempre que a arte, ela sempre foi usada, especialmente nessa época, como uma forma de propagação da fé, de dominação social, certo? A distinção frente aos luteranos era bem marcante, uma vez que para os protestantes não havia o culto de imagens, não se sensibilizavam com as imagens em formato de idolatria, certo? Enquanto você tinha de um lado uma parcela da população que era dominada pelas imagens, né? Você tinha outra parcela da população que eram os luteranos e que não acreditavam nas imagens, né? Não praticavam a idolatria, certo? Então a gente já pode ter base como um cenário conflituoso,
certo? Muito estranho, muito cheio de novos pensadores surgindo, novos estilos, novos artistas querendo mostrar a sua arte, sendo influenciados por todos os lados, tá certo? Então a sociedade, ela vivia o término do Renascimento, né? E é em franca ebulição mesmo, né? Então as ideias elas estavam ali muito confusas, certo? E os artistas, logicamente, que expressavam essa confusão da sociedade, certo? Então lembrem-se sempre disso. A gente tem aí, gente, uma presença de uma excentricidade, né? Maneirista, tá? Lembrando sempre que os maneiristas, eles captavam as características do clássico, certo? Do classicismo. Então, a tendência para a subjetividade era muito presente, né? Então, o Renascimento ainda estava presente, mas as suas produções eram, eram bastante voltadas para o clássico, certo? Então, a gente tem dois nomes fortes aí, como El Greco e Brunel, que são as vertentes, assim, os nomes que falaram mais, que reverberaram mais as ideias maneiristas, tá bom? Na arte dessa época. A gente tem a pintura maneirista, né? Que era, enquanto, vamos lá fazer o comparativo, o Renascimento ele prezava por uma hierarquia espacial, né? Os planos eles eram conjugados de forma a criar um ponto de interesse na cena principal. Por exemplo, a gente tem vamos já fazer a comparação com essa imagem aqui. No maneirismo, isso não ocorria. Por vezes, a cena principal é mostrada com menor interesse em planos secundários, ao passo que o complemento da cena, aquilo que coabita na cena, aparece em foco e é em destaque no primeiro plano. A gente tem esse exemplo agora. Então, existe uma composição que tem múltiplos focos, certo? Então, aqui tem múltiplos focos, existem muitas figuras presentes, as cores também são carregadas, certo? Então, e não existe um foco só, certo? Não existe uma só cena principal, mas o que interessa está em primeiro plano, né? No caso, em primeiro plano, que nitidamente, se a gente observar bem, esse quadro da última ceia, essa representação da última ceia de Tintoretto, a gente vai observar. Tá? Então, outro ponto muito que a gente precisa observar no maneirismo é a ausência de perspectiva, né? Em alguns casos, os artistas eles quebravam a lógica da perspectiva linear, quando os objetos ao fundo não sofriam a deformação necessária em seus tamanhos para criar uma situação coerente, certo? Então, a gente pode ver aqui que a perspectiva linear cônica possui um ponto focal e no maneirismo uma cena pode receber mais de um ponto de vista. Por exemplo, mais uma vez, nessa cena aqui, certo? A gente tem uma figura central e a gente tem uma desproporção, certo? A gente tem uma desproporção das figuras. Elas não obedecem à proporção para deixar tudo igualado, certo? Então, mostrando mais uma vez o foco no ponto, né? No ponto e nos múltiplos personagens, tá? Então, a gente tem aí a presença de ornamentos, a gente tem o movimento que é inserido dentro da cena, certo? E a presença do drama, tá bom? Do drama em todas as pinturas. Existe o drama e a subjetividade trazendo aí uma presença muito forte dos sentimentos, tá? Isso tudo, lembrando mais uma vez, era reflexo do momento em que a sociedade atravessava, que a sociedade passava. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê. Tchau, tchau.